continuar. No sigilo perigoso a gente vai se pegar. No sigilo perigoso a gente vai se pegar. Oi, gente, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sigilo News. E hoje o nosso quadro vai literalmente esquentar, porque o tema de hoje vai ser a termodinâmica. Ao longo do programa, a gente vai entender como funcionam as leis da termodinâmica, descobrir a diferença entre calor e temperatura e ver como esse tema cai nas questões do Enem. Bom, gente, eu vou falar um pouco para vocês sobre o conceito da termodinâmica. A termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações entre calor, trabalho, temperatura e energia. Ela descreve como as energias se transformam e transferem em sistemas físicos. Ela se baseia em leis fundamentais, sendo as mais conhecidas. A primeira lei, que é a conservação de energia, onde a energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. E a segunda lei, que se chama entropia, que em qualquer processo espontâneo, a desordem da entropia do universo tende a aumentar. Olá pessoal, meu nome é Arthur Garcia e estou aqui para lhe ajudar a passar no Enem. Vamos diante do segundo dia. Já fizemos a revisão total de véspera do Enem, que foi Linguagens e Códigos e Ciências Humanas. Nós também fizemos uma aula somente de redação e hoje nós vamos fazer uma aula de Física, no caso um pouco de Ciências da Natureza. Vamos lá, nós temos aqui uma questão que caiu no Enem de 2024, que a competência é a competência 6 e a habilidade 21. A competência 6 é apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar interpretações científico-tecnológicas. E a habilidade 21, que é utilizar leis físicas e ou químicas para interpretar processos naturais e tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica, e ou do eletromagnetismo. Vamos lá, essa questão que eu tenho aqui é do Enem de 2024 e vamos iniciar. A transferência de calor por radiação pode ser observada realizando-se a experiência de colocar a mesma quantidade de água quente em dois copos metálicos com as mesmas características. Meu Deus, tá saindo na porta. Sendo que a superfície externa de... Pode ler de novo a questão, Vai. por favor. Vai. Vamos lá. Essa questão é do Enem de 2024, tá? Ela envolve o tema termodinâmica. A transferência de calor por radiação pode ser observada realizando-se a experiência de colocar a mesma quantidade de água quente em dois copos metálicos com a mesma característica, sendo que a superfície externa de um deles é pintada de um copo preto, que no caso é o copo 1, e a do outro é espelhada, que no caso é o copo 2. Sabe-se que todo material emite e absorve energia radiante e que bons emissores são também bons absorvedores dessa energia. Nós temos aí o copo 1 e o copo 2. E vamos para o comando da questão. Ao se colocar um termômetro dentro de cada copo, observa-se, após alguns segundos, que a temperatura da água, letra A, dos dois copos diminui igualmente, letra B, do copo 1 diminui e a do copo 2 permanece a mesma, letra C, do copo 2 diminui e a do copo 1 permanece a mesma, letra D, do copo 1 diminui mais rapidamente e do que a do copo 2, ou letra E, do copo 2 diminui mais rapidamente do que a do copo 1. Bom, pessoal, aqui nós vamos primeiro discutir o experimento. No copo 1 nós temos uma superfície externa pintada de preto e no copo 2 a gente tem uma superfície espelhada, externa espelhada. Aqui envolve alguns conceitos fundamentais, que no caso é a radiação térmica, que todo corpo emite energia na forma de radiação eletromagnética. Bons emissores de radiação são também bons absorvedores. E a emissividade, que é a capacidade de um material emitir radiação térmica. Vamos lá, na superfície
preta, a gente tem alta emissividade, que é aproximadamente de 1,0. É um bom emissor de radiação e absorve facilmente radiação incidente. Já na superfície espelhada, que é a metálica pólida, nós temos baixa emissividade, próxima de 0,1, mau emissor de radiação e reflete a maior parte da radiação incidente. Como ambos os copos eles contêm a água quente, temperatura maior do que a do ambiente, eles irão perder calor para o meio ambiente por radiação. O copo 1, que é o copo preto, ele emite radiação térmica eficiente, perde calor rapidamente para o ambiente e a temperatura da água diminui mais rapidamente. Já no copo 2, que é o copo espelhado, ele emite pouca radiação térmica, perde calor lentamente para o ambiente e a temperatura da água ela diminui mais lentamente. Então temos conclusão disso tudo, que a superfície preta ela é um emissor muito mais eficiente do que a superfície espelhada. Portanto, o copo 1, que é o copo preto, ele perderá calor mais rapidamente que o copo 2 espelhado. Ou seja, é a alternativa D, que diz que do copo que vai perder mais água, do copo 1, diminui mais rapidamente do que a do copo 2. Isso significa que os objetos escuros, eles esquentam e esfriam mais rapidamente que objetos claros ou espelhados, principalmente aplicado em coletores solares, superfícies escuras e em roupas térmicas, superfícies reflexivas. Muito obrigada. Olá pessoal, vamos agora para a questão que caiu no Enem 2016, que também envolve a termodinâmica. Vamos lá. O motor de combustão interna utilizado no transporte de pessoas e carga é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em 4 etapas: admissão, compreensão, explosão, expansão e escape. Essas etapas estão representadas no diagrama da presença em função do volume. Nos motores a gasolina, a mistura de ar combustível entra em combustão por uma centelha elétrica. Vamos para as alternativas. Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica? A é A, B é B, C é C e D é E. Vamos lá. Para a resposta, a alternativa correta é a C. Por quê? Porque para resolver essa questão é necessário meio que assim analisar o gráfico e associar cada fase do ciclo aos pontos indicados. Conhecer o gráfico, transformações indicadas que ajuda a entender essas fases e tal. No enunciado é indicado que cada ciclo seja formado assim por 4 etapas diferentes, sendo elas, como eu já tinha falado, admissão, compreensão, explosão, expansão e escape. Podemos concluir que para a admissão, a fase que o motor aumenta o volume de fluido em seu interior, notamos que essa etapa ocorre entre o ponto A e B. Entre os pontos B e C, ocorre uma redução do volume e um aumento na pressão. Essas fases correspondem a uma compreensão isotérmica. Do ponto C ao ponto D, observamos no gráfico que o aumento, um aumento de pressão, mas sem variar o volume. Isso ocorre graças ao aumento da temperatura devido à explosão provocada pela centelha elétrica. Portanto, a alternativa C está correta. Conceitos básicos da termodinâmica. O primeiro conceito é o sistema, que ele é a parte do universo que está sendo estudada, e um dos exemplos que eu posso citar é o gás dentro de um cilindro. Bom, o segundo conceito é a vizinhança, que é tudo o que está fora do sistema. O terceiro conceito são as fronteiras, que ele é o limite que separa um sistema de um meio externo. E por último temos a energia interna, que é uma energia total contida nas partículas de um sistema. E é isso, gente. Obrigada por acompanhar mais um episódio. Eu sou a Anaí e a gente se encontra na próxima com mais conteúdo
e, é claro, aquele sigilo que só a gente conhece.